Toda vez que eu uso o PyDataLink para puxar valores do PyServer, sejam valores únicos com timestamp ou valores de uma sequência dentro de um determinado time range, você pode notar que ele vem em formato de array. Eu não consigo, então, com isso, alterar um array. Veja, eu vou tentar digitar qualquer coisa aqui e me aparece essa mensagem. Eu não posso alterar parte de um array. E pressionando em OK e tentando clicar em qualquer parte da planilha, veja que eu fico preso com essa mensagem. Então, o que eu posso fazer? Pressionar ESC. Eu retorno, então, ao estado original. E agora, se eu quiser alterar esse array, na verdade eu tenho que clicar com o botão direito e abrir Compressed Data, ou seja, vou abrir aquela caixa de diálogo para alterar os dados contidos nessa tabela, nesse array. Então eu vou alterar as propriedades do array. Ou se não, uma outra alternativa, se eu quiser apagá-lo, eu clico com o botão direito, seleciono todo o meu array e apago o array. E pressiono Delete para apagar o array. Outra coisa também, veja, quando eu vou copiar esses dados, se você estiver interessado em copiar valores desse array para outras células, o que recomendamos fazer é copiar, então usa o copy, e colar, usar o copy special, paste special, e copiar somente os valores. Certo? Agora veja que você tem os valores reais, porque se você copiar as fórmulas, ao atualizar a planilha, esses valores iriam mudar, tendo em vista que você estava copiando as fórmulas e não os valores realmente, os valores contidos nessas células. Então, para evitar isso, nós recomendamos você usar a função copy e paste special. Toda vez que eu crio uma consulta, que eu busco uma série de dados no meu PyServer, utilizando arrays, então eu crio um array dimensionado de tal forma a acomodar todos aqueles valores. Por exemplo, neste caso, eu estou puxando um dia de dados, ou seja, a partir de agora, um dia para trás, e o número de valores nessa consulta é 110. Então eu tenho um array de forma a condicionar esses 110 valores. Agora, se eu mudar o período de consulta, então em vez de um dia para trás, eu vou colocar uma hora. Veja que eu tenho uma hora para trás somente 8 valores. E os demais espaços foram preenchidos com NA, de Not Available. O meu array, o tamanho original dele era 110, porém eu não tenho dados suficientes para preencher todas as células desse array. Então, para células vazias, eu preencho com NA. Porque a opção, na configuração do meu PyDataLink, a opção Display NA instead of blanks estava marcada. A utilidade disso é a seguinte: vamos supor que você tem um determinado array criado na sua tela, você diminui o range de consulta, ou seja, você teria células em branco, e de repente você tenta introduzir outros dados naquele array, sem saber que aquelas células onde você está tentando alterar são parte de um array. Então você teria sempre aquela mensagem de que você não pode alterar parte do array. Então, para evitar isso, você pode deixar marcada essa opção para mostrar sempre NA no caso em que você não tem dados para serem colocados nas células, num array. Outra opção também, você pode redimensionar esse array, utilizar a opção Recalculate Resize Formula. Pronto, agora o meu array ele foi diminuído, ele vem somente desse ponto até esse ponto.